deputadas, senhores deputados, telespectadores, radioouvintes da FM Assembleia. O tema que me traz aqui hoje é um tema que encontro muita dificuldade ao expressar, porque sempre nesses momentos que a gente perde um ente querido, perde uma pessoa amiga, uma pessoa que é importante para a vida política, para a vida pública, a gente sempre sente embaraço em falar sobre esse assunto. E venho aqui prestar homenagem ao doutor Mauro Sampaio, ex-deputado federal por 5 mandatos, ex-prefeito de Juazeiro em 2 mandatos, secretário de Estado do Ceará, e que faleceu na manhã de ontem, em decorrência de um problema já crônico que ele vinha enfrentando, uma luta contra um câncer de colo. Vossa Excelência permite uma parte? Pois não, deputado. Seu conterrâneo Eli Aguiar. Pois não, logo em seguida. E o doutor Mauro, já nos seus 88 anos, veio a falecer ontem no leito do hospital da cidade de São Paulo, mas rodeado de amigos e com boa assistência médica. O doutor Mauro é uma pessoa muito querida no Ceará e particularmente no Cariri, em Juazeiro do Norte. Nossa cidade está de luto, as pessoas choram o falecimento de doutor Mauro, porque a morte é sempre assim. Por mais tarde que ela vem, a gente vai sempre achar que ali não era o momento certo. Mas doutor Mauro, ele cumpriu a sua missão como homem, como político, principalmente como médico. Eu tenho grandes lembranças de doutor Mauro operando no Hospital São Lucas, que entrava pela madrugada, sempre disposto a ajudar as pessoas mais pobres, e foi ele um dos grandes articuladores e do fortalecimento da saúde pública do nosso município. Foi doutor Mauro também que fez grandes obras na nossa cidade, que são marcos para todo o país, como é o caso da estátua do Padre Cícero, um reconhecimento e a justa homenagem ao nosso primeiro prefeito, ao fundador da nossa cidade. Tornou-se um símbolo de Juazeiro pelo mundo afora, esse monumento que foi idealizado e feito por doutor Mauro Sampaio quando foi prefeito, lá em 1967, no final da década, nos anos 70, o doutor Mauro inaugurou, entregou para o Nordeste, entregou para o Brasil esse grande monumento que é referência e uma marca de Juazeiro. Doutor Mauro também, como prefeito, ele foi responsável pela construção do grande estádio Mauro Sampaio, o estádio Romeirão, e que ainda hoje é uma grande referência no esporte aqui no nosso estado, aqui no Ceará. Mas foi doutor Mauro que, no seu segundo mandato como prefeito, teve a ideia de trazer para a nossa cidade uma faculdade de medicina. Uma ideia que foi muito mal compreendida na época por alguns setores médicos que achavam que aquilo ali ia tomar o espaço da formação dos nossos profissionais. Mas o futuro mostrou que o doutor Mauro estava coberto de razão e ao ousar e conseguir levar para Juazeiro a Faculdade de Medicina de Juazeiro, uma das melhores faculdades do Brasil, ele obteve o caminho para que outros cursos superiores chegassem ao nosso município. E hoje, Juazeiro é um centro universitário fortalecido pela Universidade Regional do Cariri, que foi idealizada pelo professor Gesualdo e que concretizada pela presidenta Dilma. Hoje é um centro universitário. Então, as contribuições do doutor Mauro para o desenvolvimento de Juazeiro, elas são fantásticas. Eu sempre digo que o doutor Mauro foi o melhor deputado federal da nossa história, porque ele conseguiu resultados concretos, emendas expressivas que fizeram com que os prefeitos à sua época fossem beneficiados com grandes obras que se transformaram em referência dos seus respectivos mandatos. Então, como político, eu tenho uma boa lembrança do Dr. Mauro Sampaio no momento em que, nos seus comícios, ele colocava a paz, a fraternidade e a harmonia na política como sendo um fator preponderante. A política como instrumento de você fazer o bem social, de você construir amigos. E, recentemente, em uma entrevista que eu tive a oportunidade de ouvi-lo, o repórter perguntava qual seria aquele momento que ele achava o mais importante. E ele fez referências a grandes momentos da sua vida pública, mas em seguida perguntava se ele tinha alguma lembrança ruim, qual era a pior lembrança que ele tinha. E o doutor Mauro nos deu uma grande lição. Ele dizia o seguinte, que os maus momentos
que as coisas ruins, ele simplesmente esquecia, ele apagava da sua lembrança, fazendo disso uma lição para que nós, políticos, que estamos iniciando, que já estamos aí há algum tempo, a gente tenha esse ensinamento como fundamento importante, de você não guardar rancor na política e sempre trabalhar perdoando e pela construção da fraternidade e da paz. Esses são os grandes instrumentos de transformação. Gostaria de conceder uma parte ao nosso colega do Cariri, deputado Eli Aguiar. Deputado, primeiro dizer que Vossa Excelência faz uma justa homenagem. Eu digo que a região do Cariri, ela sempre forneceu grandes homens públicos ao estado do Ceará. Nós não podemos negar que Dr. Mauro Sampaio, Raimundo Bezerra, foram grandes homens que trabalharam em prol do desenvolvimento daquela região. E o Dr. Mauro Sampaio, ele era uma figura muito carismática, nessas condições de administrar, de se trabalhar. Então, eu acho que nós, caririenses, o povo do Crato, o povo de Juazeiro, de Barbalha, de Farias Brito, ali daquela região do Cariri, Milagres, Santana, Jardim, todos nós estamos sentidos com a morte do doutor Mauro Sampaio, que foi, como Vossa Excelência bem acabou de dizer, um dos maiores políticos da região do Cariri. Parabéns aí pela homenagem que Vossa Excelência, eu gostaria de que essa minha referência também fosse colocada nos anais dessa casa, essa homenagem que se faz muito merecida ao doutor Mauro Sampaio, filho inclusive do Leão Sampaio, se não me falha a memória. Exatamente. Né? Também deputado. Também outra figura que foi um expoente na política cearense. Fica à vontade, deputado Heitor Ferrer, também por sua parte. Deputado doutor Santana, eu quero me associar à homenagem que Vossa Excelência faz ao doutor Mauro Sampaio, porque nós somos de Lavras da Mangabeira, portanto, vizinho praticamente a Juazeiro do Norte, Caririaçu, Juazeiro, e doutor Mauro, já desde o velho Leão Sampaio, ele tinha muita ligação com Lavras, porque o vigário de Lavras era Padre Alzir Sampaio, irmão do doutor Leão Sampaio. E doutor Leão era votado em Lavras, mas votado pelo padre, porque na verdade o padre tinha uma certa influência e solicitava aos amigos alguns votos para o doutor Leão. Já o doutor Mauro Sampaio, ele tinha uma expressiva votação em Lavras por mérito próprio, porque era médico do Juazeiro, mesmo na sua vida de parlamentar federal que foi, nunca deixou de ter atividade, de exercer a sua atividade médica, e fazia benefício a toda a região. Dr. Mauro Sampaio tinha uma marca de ser um médico extremamente eficiente, humanitário e muito humilde. Eu me lembro, certa vez, eu me encontrei com ele, fui visitar o coronel Adalto Bezerra, e ele estava na antessala, esperando a hora de falar com o coronel Adalto. E todos nós sabemos que eles foram ícones de adversidades políticas, polarizaram durante alguma época a política do Juazeiro do Norte, onde era Mauro Sampaio e os Bezerra. E quando eu o vi lá, me causou uma certa estranheza, né? Eu digo, doutor Mauro, o senhor está aqui para falar com o coronel Adalto? Ele estou, porque eu vim tomar uns conselhos com o Adalto. Olha, talvez fosse até tomar um café, mas quem sabe era conselho mesmo, porque o coronel Adalto hoje, nós sabemos da sua serenidade, né, da leitura que faz, e termina sendo conselheiro de muitos que o procuram. Portanto, esse sentimento de sensibilidade, essa humildade, essa pessoa é sempre muito cordial. Me encontrei com ele várias vezes, inclusive na solenidade lá na Alegria de Andrade, onde uma neta dele fazia residência em oftalmologia, e no término do curso ele estava lá prestigiando a neta. Portanto, doutor Mauro deixa uma lembrança de um político ilibado, sem máculas, um homem que não se enriqueceu da política, né, não se locupletou financeiramente da política brasileira, e foi, na nossa visão simples, sem aprofundar muito, um grande representante do povo do Ceará. Portanto, eu quero me associar a Vossa Excelência nessa homenagem singela que é feita aqui hoje, nessa manhã, pela morte do doutor Mauro Sampaio. Agradeço aos deputados Eli e Heitor Ferrer. E aí, doutor Mauro era, assim, uma pessoa simples, um intelectual, um homem muito culto, e nessa questão que o deputado coloca
desse encontro do doutor Mauro com o ex-governador Adalto Bezerra, que eram frequentes e eles eram realmente muitos amigos, há uma coisa em comum entre eles. Tanto o doutor Mauro, ele estava na política, fazendo sempre dela um instrumento de você construir amizades sólidas, como o coronel Adalto Bezerra. Eu tive a oportunidade de escutar o coronel Adalto, em determinada ocasião, ele dizer que entrou na política para construir amigos, para fazer amigos, essa era uma das funções principais da política, e não você criar ranços ou inimizades. E uma coisa é o debate político, outra coisa são divergências pontuais sobre determinados temas, mas eu acho que aquele que tem uma postura mais elevada, ele coloca essas diferenças acima da relação interpessoal. Eu acho que aqui a gente tem trabalhado também na construção disso. Mas, doutor Mauro, tem uma outra coisa importante, que é o seu lado como político, da preocupação com o social. Foi doutor Mauro que, em Juazeiro, construiu os primeiros conjuntos habitacionais. E quando eu fui prefeito, procurei me espelhar também nesse lado dele, nessa sua preocupação em garantir para os mais pobres lá de Juazeiro que tivessem a sua casa para morar. E, como médico, foi um médico incansável, um médico que, mesmo exercendo o trabalho como deputado federal, às vezes que ele comparecia ao município de Juazeiro, ia ao Hospital São Lucas, e eu muitas vezes, como plantonista, fui testemunha disso, ele permanecia pelas madrugadas operando e parecia incansável, uma pessoa que não se fatigava com aquele trabalho, que entrava via de regra pelas madrugadas. E a sua casa, ele sempre estava recebendo as pessoas, tanto para discutir, muitas vezes, questões administrativas, mas no trabalho incansável como médico, que começava sempre nas primeiras horas da manhã, na porta da sua residência. Então, era essa pessoa humilde, essa pessoa simples, nunca perdeu esse seu lado humano e sua afetividade com os mais pobres, e por isso, aqueles que mais sentem hoje em Juazeiro essa sua partida, é exatamente a população mais carente do nosso município. E, nesse sentido, nós queremos dizer que nós que muitas vezes se fragilizamos diante da morte, nós precisamos entender também que doutor Mauro, ele deu um passo para a eternidade. Ele cumpriu a sua missão como homem público, como médico, como cidadão. Nós precisamos, nesse momento em Juazeiro, fazer esse grande reconhecimento, prestarmos uma grande homenagem ao nosso querido doutor Mauro, da forma como ele bem merece. Eu falei recentemente com algumas pessoas de Juazeiro e o sentimento que tem é de clamor público, é de que a população de Juazeiro lamenta e chora a morte do doutor Mauro, mas que Deus o tenha e ele certamente vai estar no lugar que é para os homens justos e os homens de bem, que é um lugar no céu. Obrigado, senhor presidente, e essas eram as minhas palavras em homenagem a esse grande brasileiro, esse grande cearense, grande político da região do Cariri.